mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. It's like you're mine, you're still mine. We skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, you know me, yeah, you know me like nobody else. Skip the small talk. It's been a while now. Skip the small talk. It's been a while now. Cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa transmissão aqui nas nossas quartas-feiras psicanalíticas. Estamos aqui mais uma vez para poder falar desse tema tão importante que é a depressão simbólica e o sofrimento não neurótico. Essa já que é a segunda parte dessa temática, essa temática que nós começamos a discutir na semana passada, a partir de uma obra que já é a nossa 10ª transmissão sobre um livro riquíssimo chamado Neurose e Não Neurose, da autora Marion Minerbo. Um livro que, claro, não posso deixar de repetir na 10ª transmissão e de fazer o convite para que vocês possam também fazer a leitura dessa obra tão magnífica que traz aqui exemplos muito significativos e contribuições que com certeza vão auxiliar muito para aqueles que querem aí aumentar, construir um pouco mais os seus pensamentos psicanalíticos. Então, boa noite para quem nos acompanha aqui nos nossos canais, através do YouTube, e boa noite para quem também nos acompanha aqui através do Instagram. Então, para aqueles que querem fazer perguntas, querem interagir, então aqui pelo Instagram, convido vocês a ir lá no link na bio,
clicar lá, vai para o canal do YouTube, vocês vão ser direcionados diretamente lá, e lá pelo chat vocês podem fazer as suas perguntas e eu consigo administrar melhor essa experiência do lado de cá. Então, muito bacana. Nós que já falamos sobre a depleção simbólica, esse termo que é um termo inicialmente e unicamente utilizado na medicina, mas nós tomamos um empréstimo desse termo para situar um pouco o que acontece também no psiquismo. A depleção, que de certa forma é esse termo que significa uma redução de alguma substância em um meio celular e que causa um prejuízo de seu funcionamento. Por exemplo, a depleção de ferro no organismo, ou seja, a redução de ferro no organismo produz anemia. E automaticamente a anemia produz fraqueza e falta de ar. A depleção simbólica seria já justamente a falta de capacidade da pessoa de criar simbolizações. Ou seja, somos sujeitos simbólicos. Precisamos representar, simbolizar, concretizar as nossas experiências. Por isso que a fala é algo tão importante na vida do ser humano. Por isso que lá em meados de 1900, quando a histérica inaugura esse lugar da fala, o talking cure, a limpeza pela chaminé, e quando a histérica fala para o Freud, mais ou menos assim: ei, doutor, deixa eu falar o que eu tenho vontade. É como se ela dissesse, em outros termos: ei, doutor, deixa eu simbolizar as minhas coisas. Deixa eu falar aquilo que eu tenho vontade e que ninguém mais escuta e que ninguém mais me dá lugar, me dá espaço. Deixa eu falar, deixa eu me ouvir. É isso que muitas vezes causa justamente a depleção simbólica. A incapacidade, muitas vezes, do sujeito de simbolizar as suas experiências, de expressar de fato aquilo que sente. E aonde começa justamente esta problemática? Essa problemática começa, como vimos na nossa transmissão passada, e quem não acompanhou, eu indico que vocês possam voltar. Está disponível aqui no Instagram e está disponível também no canal do YouTube, que vocês possam voltar lá no primeiro vídeo e ver que aquela relação mãe-bebê é essa relação fundamental, capaz de estabelecer as primeiras experiências, portanto, as mais marcantes. E quando falamos das experiências psíquicas, sempre devemos lembrar um fato importante. Todas as vezes que temos uma determinada experiência, criamos referências a partir dessas experiências. Criamos alguns certos padrões. E todas as demais experiências, as experiências posteriores, têm uma tendência a seguir esse padrão. Lá no projeto para uma psicologia científica, o projeto do Freud,
ele denomina de Berechnung. Berechnung, traduzindo, quer dizer um trilhamento. Ali nós encontramos ainda um Freud um tanto quanto neurologista. E o Freud diz que todas as vezes que os neurônios fazem, de certa forma, um caminho, uma trilha, todas as outras vezes eles têm uma tendência a percorrer um caminho mais ou menos igual. Por isso o sujeito tem essa tendência de repetir as experiências, fazer o mesmo caminho, fazer a Berechnung, fazer o mesmo trilhamento, seguir as mesmas referências. E se a referência que a criança teve ali nos seus primórdios foi uma experiência onde ela não pôde expressar-se simbolicamente os seus desejos, expressar-se simbolicamente os seus instintos, fica uma depressão, uma dificuldade do seu funcionamento. E essa depressão causa justamente essa dificuldade do sujeito, então, de expressar-se diante de diversas outras coisas na sua vida. E isso causa muito sofrimento para o sujeito. E por isso que vemos como muitos desses sujeitos vão se agarrar, então, ao que nós vamos chamar de objetos, que são pessoas, situações, condições, objetos tais como dinheiro, carros, roupas, tatuagens, substâncias, para tentar suportar esse vazio causado justamente por essa dificuldade de não expressar-se, de não conseguir fazer simbolizações, de não conseguir falar, expressar-se, existir-se, tal como de fato é. Bem, vamos dar boa noite para quem está aqui conectado conosco. Bem, a Ivanilda foi aqui a primeira a nos desejar boa noite, seja muito bem-vinda. Cristobal, seja bem-vindo. Tânia, boa noite para você. Sueli, seja bem-vinda, uma boa noite. Alessandra, Odília, seja muito bem-vinda. Eliana Oliveira, Marli, seja bem-vinda. Vilemir, boa noite, uma alegria tê-lo você conosco. A Deise, Lúcia Helena, boa noite. Stallone, seja bem-vindo. A Joana está conosco. Boa noite, Joana, uma alegria, viu? Ter você conosco. Elza Maria, boa noite. E a Tânia já tem aqui numa pergunta. Professor, seria possível esse processo ter ocorrido com a autista? Estou aqui pensando sobre. Tânia, é super interessante essa sua questão. Existem várias correntes que pensam sobre o autismo. Uma delas surge a partir do Seminário 20 do Lacan, o RSI, e alguns de seus alunos diretamente.
e eles estudam o autismo por uma vertente diferente, e que eu acho super importante, tá? Eu vou dar só uma pincelada bem rápida sobre isso, pois não é o assunto aqui da nossa live de hoje, mas pode ser sim um assunto de uma próxima live com muita alegria, tá bom? Nas estruturas psicanalíticas, nós falamos de neurose, psicose e perversão. E o autismo não se encaixa muito bem dentre essas formas de organização, dessas formas estruturais. Então, eles propõem o autismo como uma quarta estrutura. E é super importante. Se você tiver interesse, me chama lá nas mensagens, no WhatsApp, que eu lhe envio com certeza e com alegria as referências sobre esses estudos, sobre a quarta estrutura do autismo, que será muito bacana, tá bom? Com alegria. Milene, boa noite, seja bem-vindo. A Daniela Nunes, professor, comer entra nesta lista de objetos? Sim, também entra nesta lista de objetos para conter algumas angústias, com certeza. Ranulfo, boa noite. A Pérola Flor, boa noite. E também a Tânia Aparecida. Sejam todos aqui muito bem-vindos e bem-vindas. Pois bem, nós dissemos então no nosso primeiro encontro do exemplo então de uma pessoa a partir das substâncias psicoativas. E nós dissemos não só dessa busca da pessoa por substâncias ilícitas, como foi o caso que nós vimos aqui, né? Nós vimos o caso de uma jovem que, inclusive, ela era profissionalmente muito bem, né? E tinha um namorado que era viciado e ela começa a usar droga também junto com ele e, de certa forma, não conseguia simbolizar as suas experiências até que, num dado momento, busca a análise e começa durante o processo da análise, a perceber a falta de símbolos, a falta de simbolizações de vazios que existiam na sua própria história. E como a droga, de certa forma, entrava para conter essas angústias. No decorrer da análise, ela vai sendo capaz, então, de criar esses símbolos e percebendo junto com a analista, vai criando esses símbolos até o ponto de não mais precisar nem do objeto e nem desse namorado que fazia ali o papel de uma babá e também de alguém que ocupava-se de conter essa angústia dela. E vimos também que, para além da substância ilícita, existem também outras formas de viciados em alguma espécie de substância. Por exemplo, as pessoas que buscam, de certa forma, as atividades físicas, os viciados na academia, por exemplo, em malhar, em correr, nos esportes radicais, cuja essa função é, de fato, conter a angústia e não uma função de manter necessariamente a saúde. Bem, pessoas viciadas na atividade sexual também são pessoas que estão ali buscando esse dispêndio de energia, de alguma coisa que venha conter aquela angústia que eles não conseguem simbolizar. A fome,
como foi a pergunta da Daniela, fome, no caso, por exemplo, da anorexia, a dor nos analisandos que se cortam, também são outros elementos sensoriais em torno dos quais se produz uma unificação na representação do corpo. E nós, então, no final da nossa última transmissão, nós estávamos falando aqui sobre a depressão simbólica e a construção das identidades. E nós vimos, então, situações super comuns na nossa atualidade, que são o uso de marcas, de grifes, o uso ou a tentativa de construção de imagem através das tatuagens e o uso excessivo também das redes sociais. E como isso também faz parte do sujeito contemporâneo. E mais do que nunca lembrarmos aquela provocação que o Lacan nos faz em meados dos anos 70. Os analistas precisam ser capazes de alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. E essa fala é extremamente importante. Precisamos ser capazes de alcançar em nosso horizonte a subjetividade de nossa época. Entender como são essas relações objetais e como os sujeitos, de certa forma, criam, através dessas relações objetais, tentativas de ser. Não é puramente modismo. Não é sem vergonhice. Não é querer aparecer. Psicanaliticamente, são maneiras de existir. Isso muda toda a perspectiva e todo o olhar. Porque muitas vezes existe essa depressão simbólica nesses sujeitos. E eles precisam se agarrar a esses construtos para existirem. E sem esses objetos, ou essas construções, ou essas imagens, ou essas identificações, é como se o sujeito ruísse. É como se o sujeito dissolvesse. É como se o sujeito fosse ralo abaixo. E isso é extremamente angustiante. É uma ameaça à existência do próprio sujeito. Isso não pode ser tratado com banalidade. E é justamente essa tentativa que o sujeito faz. Tenta criar laços simbólicos. Mas esses laços são frouxos, o que dificulta muitas vezes a internalização de referências identitárias estáveis. E vai produzir, logicamente, identificações pouco consistentes. Por outro lado, essa fragilidade oferece para o sujeito ser autor de sua própria identidade. Então ele tem aqui dois lados. Um lado que o favorece e um lado que ele desfavorece. Ele pode escolher quem ele deseja ser, o que constitui, então, uma forma inédita de um certo protagonismo e de cuidado de si,
e, por outro lado, uma fragilidade e uma depressão simbólica grande. E, claro, nós percebemos que nesse contexto, a subjetividade moderna, né, ao contrário, sente que o sujeito é produto, então, do seu meio. Nós escolhemos aqui lugares, livros, filmes, roupas, a partir de quem ele é. E assim o sujeito passa a ter uma identidade clara, vívida, como interioridade. E usa a cultura para poder se expressar. De dentro para fora. É uma identidade que determina o estilo de vida. Na subjetividade pós-moderna, ou seja, o nosso momento agora, a nossa contemporaneidade, é o estilo de vida que determina a identidade. Um movimento às avessas, ou seja, é de fora para dentro. É uma construção da identidade a partir de tijolos, de elementos por signos, produzidos pela sociedade de consumo, os gadgets. Elementos que estão aí prontos para ser consumidos, que tentam oferecer prazeres para o sujeito e que o sujeito os consome à revelia. Uma identidade reificada. Como se o sujeito, ao comprar uma roupa, ao frequentar um lugar, ele pudesse ser alguém. Um simulacro da experiência. Mas isso nunca chega a ser uma identidade por completo. É fugaz. É uma experiência que precisa constantemente ser renovada. É como uma pessoa que é compulsiva, por exemplo, ali nas compras, né? É um vestido novo toda semana, tem que renovar, e renovar, e renovar, e renovar, e renovar, e renovar, e renovar. Nunca para. É uma dimensão aditiva da construção da identidade. Honig, um teórico contemporâneo, utiliza um termo super legal. Toxicômonos da identidade. Para descrever essa nova forma de subjetividade. Toxicômonos da identidade. E nós vamos ver aqui alguns casos que vão tratar então sobre isso. Um caso que nós começamos a esboçar na semana passada, mas o tempo não foi possível, que é o caso das grifes. O caso das redes sociais e os das tatuagens. Ok, vamos lá. Roberto, boa noite. Raquel, seja bem-vindo. Luzia, uma alegria. Mais alegria saber que você vai estar lá no curso conosco. Érica, boa noite. Tayane, seja bem-vindo. Cristobal diz assim, há um incentivo muito grande do consumismo. Isso não ajuda a disparar gatilhos mentais da depressão e depressão? Com certeza. Principalmente para a depressão. A depressão é principalmente causada ali nos primórdios da infância, naquela relação materna. Então, é a dificuldade de relacionamento entre
a mãe e filho, mãe e filha, tá? Mas com certeza o consumismo ajuda muito sim na depressão, tá ok? A Maria Lima, boa noite. A Joana, o excesso de tatuagens é um tipo de alta lesão a partir de um falso selfie? Joana, já vamos chegar aí nesse ponto e já respondemos, tá bom? Muito bom. Cristobal também já tem mais aqui um comentário. Esse modelo de sociedade exige do sujeito a necessidade de ter para sentir-se importante e ser. Logo, quem não tem, busca locupletar-se em símbolos, marcas para ser notado. Como ser exatamente isso, Cristobal? Regina, boa noite. E a Elza Maria diz, Bruno, sustentar essa identidade construída é muito doloroso, podendo trazer outras situações doentias, o que talvez seja mais difícil do que enfrentar a própria verdade. Elza, esse é um problema muito grande. Lembra quando a gente utilizou o termo depressão? A ausência de uma substância, a ausência de ferro acarreta anemia, que gera fraqueza e falta de ar. A ausência de simbolização na vida do sujeito acarreta diversos outros distúrbios e transtornos na vida do sujeito. E cada vez que se instala um transtorno, um distúrbio, uma dificuldade, uma incapacidade de simbolização na vida do sujeito, isso vai se desdobrando, como se fosse um efeito dominó de fato. Claro, isso vai, eu não vou dizer condenando, mas isso vai comprometendo cada vez mais a vida da pessoa, sem sombra de dúvida. Rosinalva, boa noite. Maria Lima, já muito consumista. Hoje, ao estar curada, vejo quanto sofri, com certeza, porque depois disso, tenho certeza que você, com certeza, percebeu que aqueles objetos nas quais você consumia, de nada lhe satisfaziam, né? Cida, boa noite, seja bem-vinda. Cida, lá de Divinópolis, minha cidade natal, seja bem-vinda. Bem, o caso que nós temos aqui é um caso que fala sobre, então, grifes, e é super interessante esse caso, porque é o caso de uma paciente borderline, né? É um caso de uma não neurose, né? Marcado justamente por essa incapacidade de tolerar menos que os neuróticos, algumas frustrações, e a Bia apresentava uma grande fragilidade narcísica que se manifestava por uma maneira de aprender, então, o mundo e as pessoas que estavam tentando humilhá-la ou ela imaginando que, de certa forma, a desprezava. E ela sentia-se, então, perseguida pelo que ela denominava, então, dessas pessoas de sarjeta, que era a condição de que essas pessoas não eram ninguém, não valiam nada, porque elas estavam humilhando ela ou porque não tinham dinheiro. Como antídoto para essa sarjeta, ela buscava tudo que representasse algum status social. Então, a sua maneira era muito peculiar. Em vez dela dizer que é o açougue, ela dizia, eu vou ao Weser.
Ela não levava o carro, por exemplo, na oficina, mas ela ia na Caraigá Veículos, não comprava roupas. Ela ia a Pacalolo, que era a loja da época, né? O seu discurso era sempre marcado por nomes, então, de prestígios, que era como se fosse valer por ela. E um dia, o marido, de certa forma, tentou controlar as compras dela, o que desencadeava reações super violentas nela. E ela dizia: uma mulher que não pode comprar não é nada. Ele, o meu marido, quer me impedir de respirar. Olha, fala. Ele quer me impedir de respirar. De fato, a gente percebe que o narcisismo dela dependia disso, como o ar que ela respira. Teve uma vez que um ladrão tenta roubar um relógio dela, um relógio caríssimo, um Rolex, né? E ela nem se dá conta do perigo. Sai atrás do ladrão, se engafinha lá com ele e pega o relógio de novo. Porque se aquilo fosse arrancado dela, é como se a identidade dela fosse embora. O relógio, o Rolex, era a identidade dela reificada. As grifes, as roupas, as marcas tinham o poder de dizer quem ela era e o quanto ela valia. Era a dimensão da construção da identidade dela. O próprio ato de comprar era excitante, como se fosse uma droga. Para ela, que tinha já características borderline, não apenas consumir, mas era consumir grifes. Era uma questão de vida ou de morte. Era isso que tornava o comportamento dela patológico. Caso contrário, a grife e tudo hoje em dia pode ser lido dessa perspectiva. Faz parte dessa subjetividade contemporânea. E nós podemos agora pensar quantos e quantos jovens e pessoas estão também aqui inclusos dentro dessa categoria. O Roberto Dias nos pergunta que consumismo em excesso não é um transtorno mental, uma acumulação compulsiva? Devemos avaliar, Roberto. Pode ser que sim, né? Existe até um programa de TV, não me lembro o nome agora, tá? Passa na Discovery, não me lembro, mas são sobre os acumuladores, né? Mas assim, são o excesso mesmo, assim, o ápice do transtorno, acumuladores. Acho que é esse o nome mesmo, tá? Sim, pode ser considerado como um transtorno, tá? Depende ali da categoria da situação. Mas sim, se a pessoa está buscando para fazer uma construção de identidade, já poderíamos considerar como um transtorno. Mas, claro, esse diagnóstico compete à psicanálise? Não compete à psicanálise, competiria-se um diagnóstico mesmo aqui ao campo da psiquiatria, da medicina em específico, mas sim, seria um transtorno de personalidade, com certeza. Tá bom? O luto se enquadra nisso, luto por suicídio. Lúcia, precisa reformular, que talvez eu tenha perdido aqui o tempo da pergunta, tá bom?
Poliana, boa noite, seja bem-vinda, viu? Muito bom. A Poliana diz que a aula é incrível, gratidão, e eu que agradeço, Poliana. Muito bacana. Pois bem, esse foi um pequeno recorte. Vamos agora por recorte sobre as tatuagens. Pois bem, a tatuagem, pessoal, pode ser vista, assim como o consumo da grife, como uma forma de construção e de exteriorização da identidade. O sujeito pode ter a experiência de si ao olhar para a própria pele. A identidade está literalmente à flor da pele. Nesse sentido, é diferente da experiência do sujeito moderno, pois é um elemento constitutivo da identidade, é publicado na própria pele. A tatuagem pós-moderna é uma escolha existencial. Nós podemos buscar tatuagens antigas, tribais, as nazistas, como tem no livro, e as pós-modernas, onde o sujeito escolhe algo que simbolize aquilo que ele quer, uma figura decorativa, a cor, preto, branco, colorido, o desenho, o lugar do corpo que ele quer que seja decorado, tatuado, é um lugar que ele quer, no bíceps, na nuca, na bunda, aonde ele quiser, no pé. Há estéticas diferentes que veiculam aqui visões de mundos totalmente distintos. Eu disse na bunda porque vocês lembram quando foi a polêmica da tatuagem da Anitta, quando ela fez a tatuagem íntima dela? Foi extremamente uma grande polêmica. Enfim, é uma escolha dela. Ela quis tatuar. Cada uma dessas escolhas que o sujeito faz dita sobre quem é o sujeito. Confirma que ele é autor da sua própria identidade. E ele publica para o mundo isso. Isso é super interessante. Ele publica para o mundo. E há um aspecto que parece ser muito comum ao uso jovem da tatuagem, que é justamente a multiplicação. Existe até um ditado que diz assim, que depois que a pessoa faz uma tatuagem, ela com certeza vai fazer outras tatuagens. Como se aquilo tivesse um certo prazo de validade. Uma primeira tatuagem que acaba sendo seguido por várias outras tatuagens. Pois essa forma de construção de si, como qualquer outra, produz identidades epidérmicas. É efêmera, embora a tatuagem seja permanente. A identidade é efêmera. A pele é o elemento da realidade que é convocado a dar sustentação a essas representações da identidade reificada e exteriorizada.
Pergunta para uma pessoa que é tatuada quais são os significados daquilo que ela tatuou. Ela vai lhe dar tantos aspectos subjetivos daquela tatuagem que você vai ficar assim, boquiaberto. Nessa mesma linha, Hermann, também um teórico contemporâneo, relata um caso em que o paciente não conseguia saber o que sentia. Para estar alegre, precisava-se sentar-se à mesa de um bar e segurar um copo de uísque. O copo de bebida era a representação da sua alegria. Hermann, então, entende que esse estatuto da representação, uma verdadeira representação da representação, é sintomático da crise da representação. Ou seja, o que é ou o que são as tatuagens? Representações epidérmicas da representação subjetiva. As tatuagens são representações epidérmicas da representação subjetiva do sujeito. Por isso, se encontrarem com uma pessoa tatuada, perguntem para ela quais são os sentidos e os significados dessas tatuagens. Que vocês vão ter ali inúmeros significados sobre a identidade destas pessoas. Maravilha, vamos aqui para as perguntas e vamos para a nossa última temática dessa noite, que são redes sociais. Maravilha! Ranulfo, suas aulas são de conteúdos pertinentes, uma didática interessante. Pode me indicar leituras? Claro, Ranulfo. Vou lhe indicar também a entrar aqui, ó, nesse @psibrunoaugusto, tá? Você entra lá, vai no link na bio, tem um grupo lá chamado Psicanálise Sem Conceitos. Lá eu posto, assim, semanalmente, pequenos vídeos sobre psicanálise. Tem lá também um pequeno grupo que eu mantenho também no WhatsApp, sempre estou mandando lá leituras, etc. Vale a pena participar, tá bom? E claro, pode me chamar lá também, que te indico lá leituras de acordo com aquilo que você estiver precisando, tá bom? Rosângela diz assim, há um ditado que diz que todo excesso de alguma coisa esconde uma falta. Verdade, Rosângela. Maria Lima, meu vizinho tem tantas tatuagens que não dá para ver a pele, chega a ser feio. Maria, eu estava vendo esses dias um rapaz que se denomina o Alien Negro. Ele já fez muitas modificações corporais. Quando criança, ele queria se parecer com um alienígena, né? Então fez muitas modificações corporais. O corpo dele é tão tatuado que ficou realmente negro. Tirou nariz, tirou orelhas, cortou boca, língua, etc. Ele realmente parece um alien, né? E ele ainda não está satisfeito, diz que ainda não chegou a nem 40% das modificações corporais desejadas. Enfim, tá? São situações e situações. Roberto Dias, tatuar seria uma forma de autoafirmação da identidade? Uma maneira de ser aceito a um clã ou grupo? Roberto, também por essa via de incluir-se a um grupo, e essa vertente é super interessante a gente pensar ela também, mas
podemos pensar também por essa linha da construção de uma tentativa de simbolizar alguma coisa que o sujeito é incapaz de fazer pela fala ou pelas relações e consegue fazer através desses outros objetos. A tatuagem seria uma dessas formas eleitas, tá bom? Vamos lá. A Joana diz, talvez seja por isso que quem faz uma faz várias. Justamente, Joana, vão fazendo muitas. O Cristobal coloca, o sentimento de pertencimento é muito latente, sobretudo na adolescência e juventude. Esse fato é meticulosamente explorado pelo mercado de consumo, com certeza. A Milene Costa. Fiz a minha tatuagem ano passado. Fiquei curiosa com o tema nomear os significantes. Verdade, Milene. Com certeza, tá? Cada um dos símbolos que você utilizou aí na sua tatuagem ditam muitas e muitas coisas, sem sombra de dúvida. Muito bacana. Pessoal, um tema para a gente finalizar essa nossa transmissão de hoje são as redes sociais. Nesse livro da Marion Mineiro, ele, quando foi escrito, ainda era o Orkut. E hoje, claro, o Orkut já se tornou um grande passado. E nós utilizamos muito mais hoje o Facebook, o Instagram e diversas outras plataformas de comunicação existentes. O interessante é como ainda os jovens, os adultos e até mesmo os idosos hoje utilizam e focam essa dimensão das redes sociais para a construção da identidade. E justamente por oferecer tantas ferramentas, dinamismo, foco, a tecnologia, fazer seleções, é possível com que aquele que procura ir construindo de forma cada vez mais refinada os seus perfis, os seus gostos, os seus interesses, os seus amigos, as suas comunidades, aquilo que de fato lhe pertence. Basta com que você clique em uma dezena de vídeos que você goste, curta, que a tecnologia faz o restante. E essa identidade tatua-se, de certa forma, assim, na sua tela. E o sujeito escolhe ao que deseja pertencer ou a não pertencer, independente se ele pode ou não pode. Se ele pertence de fato ou não pertence. Se ele tem condições ou não tem condições de viver aquela realidade ou não. E passa a existir dentro dessa virtualidade, dentre esses seus interesses. E isso cria situações e condições de uma proclamação instantânea do self da pessoa. Ou melhor dizendo, uma proclamação instantânea de um falso self. Isso é extremamente problemático. As redes sociais hoje
possibilitam, claro, essas experiências subjetivas de amizades, de relacionamentos, de namoro, de uma multiplicidade de coisas. Mas, ao mesmo tempo, um empobrecimento muito grande. Uma alienação. Uma vida virtual, ela é muito distante da experiência simbólica de fato. Ela não produz os mesmos efeitos de uma experiência simbólica propriamente dita. E esse talvez seja o maior problema. O sujeito talvez cria identificações, aceitações, ilusões. É possível ceder, de certa forma, às suas próprias dificuldades, não enfrentar as suas defesas, os seus impasses, os seus conflitos para viver essa ou aquela realidade. Mas o sujeito não simboliza as experiências tais como subjetivamente ele precisa. Por isso nós percebemos quantas e quantas pessoas de fato passam para um processo depressivo pós-virtualidade, pós o excesso dessas experiências. Justamente por causa dessa ausência de simbolizações concretas que o universo virtual poderia ou pode proporcionar. Mas possibilita de fato para a pessoa essa ilusão ou esse apoio para uma construção de uma falsa identidade. Uma construção por tijolos. Claro que devemos pensar aqui nas medidas. Existem situações que são positivas e o excesso pode ser considerado, claro, negativo. Tá bom? Convido vocês a lerem esse livro da Mariômi Nebo, tá? Neurose e não neurose. Hoje nós encerramos aqui as nossas 10 aulas sobre essa temática sobre neurose e não neurose. Nas nossas próximas quartas-feiras, nós vamos falar sobre uma temática incrível. Nós vamos começar a falar sobre a teoria do amor em psicanálise. E vamos falar sobre a teoria do amor em psicanálise por algumas boas quartas-feiras. E eu conto com a presença de todos vocês, tá bom? Pessoal, olha só, no dia 20 de abril, eu vou começar um breve curso, um breve encontro chamado As Intervenções do Analista. Transferência e interpretações em análise, no decorrer da análise. Para quem é aluno do IBRAPSE, do Instituto Kelly Arruda, do Mi Esperança
e da Abraps tem desconto especial. Pode ser dividido, inclusive, no cartão de crédito. Tá bom? Entra lá no @psibrunoaugusto, tá? Vocês vão ter lá a descrição do curso, tá super bacana. Vão ser 3 encontros realizados às quintas-feiras. Vai ser super bacana. Nós vamos discutir sobre o fenômeno transferencial na análise. A transferência é um dos principais, é a mola mestra. É o principal fenômeno do qual o analista precisa estar preparado, amparado. Precisa compreender e saber conduzir muito bem esse fenômeno. Então, convido você que tem interesse em saber mais sobre essa temática, em conduzir as diversas manifestações da transferência, a entrar aí no link que está lá na minha bio no Instagram, @psibrunoaugusto, conhecer um pouco mais sobre o curso e estar presente conosco a partir do dia 20, lá nesse curso, as intervenções do analista. Eu aguardo vocês, tá bom? E semana que vem, quarta-feira, vamos falar então sobre a teoria do amor na psicanálise. Vai ser super incrível. Eu aguardo vocês. A todos vocês, uma boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.